Meu nome é Nilde Soares e o Papo de Quinta hoje será com um jovem por nome José Fernando Zacaro Júnior. Ele é advogado, especialista em direitos previdenciários, para esclarecer algumas dúvidas que nós temos sobre distonia. Chamamos para o Papo de Quinta. O Dr. Fernando tem mais de 25 anos de experiência. Ele atua na defesa dos direitos de pacientes com doenças raras, e ele tem uma conexão muito especial com a distonia. Por quê? Porque a esposa do Dr. Fernando também é distônica. Dito isso, é um prazer vê-los todos por aqui. Vamos chamar o nosso convidado, ver se ele já entrou. Só um instante. Aqui. Doutor. Olá. Boa noite. Boa noite, Nilde. Tudo bem? Tudo bom? Que prazer enorme conversar com você pela primeira vez. É uma honra tê-lo conosco, como nosso parceiro. E é o que eu falei. Você tem um sentido muito mais amplo quando se trata em defesa do direito do paciente com distonia, porque tem uma esposa linda que também é distônica. Dito isso, por favor, fale um pouco de você, fale um pouco do que te levou a fazer desse projeto voltado para a área de pacientes com distonia. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite imensamente. Me senti muito lisonjeado, ainda mais na véspera de um dia tão importante, né, como o Dia Mundial das Doenças Raras. Amanhã, dia 28. Em anos de ser, cai no dia 29, né? E foi Exatamente. Foi intencional, e vou repetir, foi uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Dito isto, vamos, sem mais delongas, às nossas perguntas. Nós sabemos que o INSS não reconhece a distonia como uma condição incapacitante, né? O que é necessário para nós conseguirmos provar que precisamos ter o direito a este reconhecimento junto ao SUS e INSS. A distonia, ela é potencialmente incapacitante. Sim. Porém, a concessão de um benefício previdenciário, ela depende de algo mais, uma comprovação clara das limitações impostas pela doença no trabalho, né? E a comprovação disso tudo, ela se faz através de um laudo médico extremamente detalhado, que contém o CID, o histórico daquele paciente, os sintomas, as limitações, a data do início daquele afastamento e o tempo necessário para aquele repouso ou para aquele afastamento. Além dos exames complementares, que também são muito importantes, como uma eletroneuromiografia, uma ressonância magnética, um teste genético, eventualmente, e todo um histórico de tratamento, com botox, com DBS, o que surtiu defeito através daquele tratamento, bem como também relatórios médicos de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. Na realidade, você precisa sempre de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Isso é super importante para constatar essas limitações e tornar realmente a prova da incapacidade tão necessária para o INSS. Tá. Dito isso, doutor, me diga uma coisa. Quais são, a priori, os principais desafios que o paciente com distonia enfrenta ao buscar esses benefícios no INSS? Nilde,
com certeza, o maior desafio de todos é a falta de conhecimento médico e específico dos peritos. Né? No Uhum. caso da minha esposa, também distônica, ela teve que passar por 9 especialistas em neurologia para então o nono chegar no diagnóstico dela. Então, nesse universo, a gente já verifica que não basta ser neurologista, e sim ter conhecimento específico da distonia. E eu acho que esse é, de longe, o maior desafio. Mas também tem a documentação médica insuficiente, como aquele paciente ele vai demonstrar as limitações impostas para ele, a exigência de exames específicos que as pessoas, principalmente que dependem do SUS, elas não conseguem tão facilmente uma eletroneuromiografia com o Dr. Tai, por exemplo, que é o papa do assunto, Sim. né? E isso torna muito complicado. Além da demora do INSS, muitas vezes necessitar do Poder Judiciário para ter reconhecido um direito. É, eu, como paciente, fui deferida 3 vezes. Eu Não imagino. consegui me aposentar até hoje, até a presente data, eu não consegui aposentadoria. Os meus primeiros sintomas eu tive, eu ainda estava trabalhando, mas aí começo de distonia, e você não sabe o que quer, você busca desesperadamente por uma ajuda médica, naturalmente. E quando você não tem esse diagnóstico fácil, foram 8 anos sua esposa? Na verdade, ela já está diagnosticada já fazem 10 Mas anos, né? Mas ela demorou. passou por 9 especialistas, Pois é. né? E aí, quando a gente passa por 9 especialistas, até então a gente está achando que está se tratando, que está se cuidando. Só que fazendo tratamento errado, usando medicamento errado. Então, até você ter um diagnóstico fechado, nesse inteirinho, você já piorou muito da doença. Por quê? Porque você tomou o medicamento errado, fez fisioterapia, tomou o medicamento errado, que às vezes você sabe, é, faz com que o paciente até piore o quadro dele, pela falta do conhecimento. Então, eu acho que o que é, não sei se você concorda comigo, o que nós temos que batalhar muito é para que o perito do INSS, que ele nos conheça, porque ele nos enxergue, nos vê. Porque o meu indeferimento, por exemplo, o último, o que eles acusaram foi que eu possivelmente tinha algum problema bipolar. Eu forçava os meus movimentos voluntários, e aí eu falo, puxa vida, o que seria mais incapacitante quando um paciente, quando um ser humano vai passar um perigo e você deixa até de tomar, por exemplo, fazer a aplicação de toxina, para que o perito veja realmente como você está, depois de recorrer pela terceira vez. Ainda assim, tem esse tipo de deferimento. E é complicado. Então, assim, quais seriam, vamos dizer que no mundo perfeito a gente consiga ter esse reconhecimento do INSS? Então, quais seriam os principais benefícios previdenciários que um portador de distonia pode ter? Quais direitos ele tem, já que nós não temos ainda isso aprovado e reconhecido pelo Ministério da Saúde, por exemplo? Tem direito ao auxílio doença, de uma incapacidade temporária, teria direito também a uma eventual aposentadoria por invalidez, e inclusive com acréscimo de 25%, caso o paciente ele necessite da ajuda permanente de uma terceira pessoa. Uma aposentadoria da pessoa com deficiência também seria um benefício interessante e importante, tanto por Uhum. idade quanto por tempo de contribuição. E para aquelas pessoas que não recolhem ou recolheram muito pouco o INSS, também teriam direito ao benefício assistencial, que é o benefício da prestação continuada, conhecido como LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Entendi.
Diga-me uma coisa, doutor. Quais são os maiores erros que nós, pacientes com distonia, cometemos ao pedir um benefício junto ao INSS? Eu acho que o maior erro, Nilde, é o paciente antes não se planejar, né? Não fazer um planejamento previdenciário. Porque se não é feito esse planejamento de forma antecipada, ele pode requerer benefícios que, na verdade, atrapalharão ele no futuro, né? Isso eu Uhum. acho que é o mais importante. Além de uma documentação médica insuficiente, não levar os exames para o dia da perícia, não se preparar para a perícia médica, que isso é muito importante também, Tá. O que né? seria se preparar para uma perícia médica? Se preparar para a perícia, isso é bem interessante, porque assim, a gente sempre tem que pensar no antes da perícia, que é chegar no horário, né, levar toda a documentação, não esquecer dos exames, pegar um relatório médico atualizado e bem detalhado, né? No decorrer da perícia, é justamente responder o que o perito está solicitando, tentar colaborar com o perito para ele poder entender aquela limitação, né? Muitos segurados, eles acabam não colaborando até por sentirem dores fortes e tudo mais, e isso não aparenta para o perito. Então é muito importante essa situação. E fora o depois, né, que é estar acompanhando aquele resultado, Uhum. né, e se for o caso, recorrer daquela decisão, ingressar no Poder Judiciário e buscar o seu direito, porque de fato vocês têm direitos previdenciários e isso precisa ser Independente respeitado. de nós termos ou não ainda o reconhecimento junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, de nós como histônicos, como deficientes, como PCD, né? Ah, Exatamente. Na verdade, só não tem um reconhecimento legal, porém, na prática, tem comprovação dessa deficiência, né? Por isso que é mediante todo esse importante. documento que você já falou, posso chamá-lo de você, né? Pode, com certeza. É através dessa documentação médica toda que é importante e é possível essa comprovação, mesmo não tendo ainda uma previsão legislativa. Entendi. Quando um paciente que tem distonia e ainda assim ele consegue trabalhar, com dificuldade, obviamente, normalmente isso acontece com quem tem câncer do escrivão, por exemplo, ou com quem tem distonia cervical, que é a segunda maior tipo de distonia, é a segunda mais comum, principalmente em mulheres, que é a distonia cervical. Então, se o paciente distônico consegue ainda, muito custo, trabalhar, mas com dificuldades, há algum benefício, há algo que ele possa fazer, que ele possa solicitar quando ele se afasta para fazer o tratamento? Com certeza, ele tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto por idade quanto por tempo de contribuição. No caso da idade, é necessário 15 anos de contribuição. A mulher ela se aposenta aos 55 anos de idade, o homem aos 60. E por tempo de contribuição, aí varia muito de acordo com o grau da deficiência, Ah, né? A mulher com grau avançado é 28 anos, moderado 24 e leve é 20 anos. Na verdade, o contrário, né? Leve 28, 24 moderado e 20 anos no grave. E o homem é 33, 29 e 25. E isso a nesse. gente está, Hã? desculpa, só para eu entender. Isso a Tá. gente está falando de um paciente que ainda consegue trabalhar. Exatamente. Ele pode se Quando ele se aposentar afasta, não. ele pode se aposentar e continuar ainda trabalhando. Sim. Normalmente, essa aposentadoria ela é muito interessante quando se Uhum. tem bastante tempo de contribuição.
né? Entendi. Porque o que vai ser analisado nesse caso são as barreiras do trabalho e da vida social que impossibilita a participação plena, né, daquele paciente e efetiva na sociedade em igualdade de condições com uma outra pessoa que não tenha distonia, né? Então isso é muito interessante, análise dessa deficiência de impedimento longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou até sensorial. Então, quando o paciente de distonia, ele pode pleitear aposentadoria por invalidez a qualquer momento, independente de ele estar trabalhando ou não. Na verdade, ele não pede aposentadoria por Primeiro invalidez. afastamento. Primeiro ele fica afastado pelo auxílio-doença e o INSS analisando que aquela incapacidade ela se torna total e permanente, ele pode determinar a conversão daquele benefício de auxílio-doença na aposentadoria por invalidez. E exceto no caso em que o próprio portador da distonia, diante dessa incapacidade total e permanente, ele também pode pleitear, só que judicialmente, a concessão dessa aposentadoria por invalidez. Entendi. Só que isso, Nilde, é importante tomar um grande cuidado. Por quê? Porque com a reforma da Previdência, no dia 13/11 de 2019, a forma de cálculo dessa aposentadoria se tornou um grande absurdo. Para você ter ideia, o auxílio-doença que antecede essa aposentadoria, ele é pago na base de 91% sobre a média das contribuições. Quando se faz essa conversão para aposentadoria por invalidez, o que antes da reforma aumentava 9%, depois da reforma, a forma de cálculo é 60% para um grupo de 15 anos de contribuição para a mulher e mais 2% a mais a cada ano contribuído além dos 15. E para o homem é para 20. Então, em muitos casos, a aposentadoria por invalidez é menor até do que o auxílio-doença. E isso é um grande absurdo e nós, advogados, estamos contestando a constitucionalidade dessa reforma nesse ponto, porque não pode ser menor do que o auxílio anterior. É um tremendo absurdo. Coloca absolutamente. Dito isso, eu concordo com você plenamente, eu faço a seguinte pergunta. E quem nunca contribuiu para o INSS? Quem nunca contribuiu tem Qual é direito a... a alternativa de, qual que é a alternativa de benefícios? Perfeito. Quem nunca contribuiu. Existe um benefício assistencial que a gente chama de benefício da prestação continuada, que é o OAS, né? Que ele é para o deficiente e também para as pessoas acima de 65 anos, só que ele tem... Desculpa, não entendi. É acima de quantos anos? 65 anos. 65. Isso, tanto o homem quanto a mulher, só que tem uma composição financeira nessa situação, né? Ela precisa estar inscrito no cadastro único do governo e a soma de todo o arrecadado financeiro ali daquela casa não pode ultrapassar o limite de 1/4 do salário mínimo por cada membro residente naquela casa. Então, ele é bem restrito e destinado a famílias de baixa renda. Qual é a melhor aposentadoria para um distônico? Por invalidez? Essa é a pergunta de $1 milhão, que na verdade depende de cada caso, né? A gente tem
tanto a situação da aposentadoria por invalidez, que tem as suas vantagens e também desvantagens. Uhum, A vantagem é que ela pode ter um acréscimo de 25%, e nessa situação ultrapassar até o teto da Previdência Social, né? Ela uhum, precisa só de 12 meses de contribuição de carência, só que, em contrapartida, ela tem um valor reduzido, que eu já expliquei sim, anteriormente, e isso pode ser muito prejudicial, e fora que a pessoa ela não pode mais trabalhar. Já a aposentadoria do PCD, ela pode trabalhar, ela é a melhor aposentadoria, porque ela é na base de 100% dessa média de contribuição, e ainda dos melhores salários, né, de contribuição. Ela tem um tempo de contribuição reduzido, só que em contrapartida ela não tem o acréscimo dos 25%. Então, entendi. assim, depende de cada caso, né? Por isso que o planejamento ele é tão importante, porque se você opta por um, você abre mão de outro e isso pode ser prejudicial no futuro. Mas então, interessante, eu só vou frisar isso. Então, interessante para nós, pacientes sintônicos, o mais viável, o melhor tipo de aposentadoria é como PCD, e não por invalidez. É isso? Nem sempre, Nilde, porque se a pessoa tem poucas contribuições, Ou ela nenhum? precisaria no mínimo de 15 anos para poder se aposentar na aposentadoria do PCD. Então varia muito em relação ao tempo em que essa pessoa ela foi diagnosticada, o tempo de contribuição, a idade dela. Por isso são vários fatores que é difícil determinar qual seria melhor, porque ela é específica para cada um do caso. Né? Tem casos que é melhor a invalidez, tem casos que é melhor a aposentadoria da pessoa com deficiência. Entendi. Doutor, o INSS, obviamente, nega o benefício do paciente com distonia, mesmo com laudo médico. O que fazer? O que a gente Você tem está que em ter. posse de todos os documentos, você fez tudo direitinho, mas aí com laudo médico, com tudo, ainda assim, o INSS deferiu esse paciente. E aí? Exatamente. Isso acontece primeiro porque assim não basta ter a doença, é importante a incapacidade para o trabalho ou a demonstração do impedimento de longo prazo, né, que traz essas limitações. E isso torna muito subjetiva a análise, porque o perito ele nem sempre conhece a distonia, né, e ele A maioria acaba não tendo. conhece. Exatamente. Ele E não ele conhece. Vamos acaba. partir do princípio que ele não conhece .com.br, porque, olha, é difícil. É Estou lendo difícil. aqui rapidinho, estou lendo a Angel.tex, falou que foi tratada igual cachorro, Não que é? foi indeferida várias Isso é vezes, complicadíssimo, é muito e complexo. quando indefere, sempre a negativa é algo extremamente danoso à nossa saúde mental, que já não está boa por Sim. causa da doença. E aí você se desespera, porque mesmo seguindo, vamos dizer, partir do princípio que o paciente siga todo esse passo a passo, como você está nos orientando agora. E ainda assim, ele é indeferido. Não, esse é um grande problema. E depois isso pode acabar indo para o Poder Judiciário. Por isso que é tão importante ter esse conhecimento específico da doença em si, para você, através de alguns quesitos Você médicos, conseguir poder trazer. reverter, Oi? você conseguir reverter Exatamente. essa negativa Exatamente. do INSS. E mesmo assim não é garantia, mas você está preparado para enfrentar um processo judicial, requerer uma perícia com um especialista, juntar laudos, juntar documentos, esclarecimentos e também fazer os quesitos médicos para que aquele perito ele possa enfrentar melhor
aquele problema, né, e aquilo que está posto para ele, isso normalmente consegue reverter a decisão do INSS, mas é realmente uma batalha muito grande aí que a gente vem enfrentando com os processos. Uma pergunta capciosa. Mais ou menos, como você tem experiência na área, quanto tempo aproximadamente dura para que o paciente consiga reverter essa negativa do INSS, por exemplo, entrar com uma ação judicial e nem sempre ele dá certeza, assim como você já nos comentou, de que irá conseguir ou não. Mas, em média, quando um paciente com distonia ou um paciente com doença rara, quando ele entra com um recurso no recurso e ele resolve finalmente entrar com uma ação judicial, você saberia nos dizer aproximadamente, porque não é receita de bolo, isso nós sabemos, aproximadamente quanto tempo demora para que você tenha uma esperança lá no finalzinho do túnel? Olha, de mais ou menos a gente pode falar em uns 2 anos. 2 a 3 anos, mais ou menos. O grande problema é assim, muitas vezes o paciente ele acaba perdendo tempo com recurso administrativo quando a perícia ela nega por falta de incapacidade. Não adianta recorrer que não vai modificar aquela decisão e você vai ter que levar para o Poder Judiciário, onde vai ser feita uma perícia médica com um perito completamente que não tem partido nem tanto para o INSS nem para o segurado, diferentemente da perícia administrativa, em que o perito é do INSS, né? E isso é um fator positivo, só que nem sempre também é certeza de um bom laudo, como a gente sabe, e normalmente a gente pode trabalhar de 2 a 3 anos, né, com uma necessidade de um recurso para uma segunda instância até obter uma decisão e um provimento final. Porém, se o laudo ele é favorável, o que acontece muito na prática é o INSS oferecer um acordo e colocar fim naquele processo que pode abreviar e muito esse tempo. E aí a gente estaria falando algo em torno de 6 a 9 meses, mais ou menos, você pode ter uma decisão favorável. Entendi. Vou te colocar na berlinda agora, tá? Qual o papel de um advogado previdenciário no caso de um paciente com distonia? E quanto vale a pena buscar ou não um especialista para te auxiliar neste processo? Olha, Nilde, o papel do advogado ele é muito importante porque ele vai dar toda a orientação, vai estabelecer todo esse planejamento, né? Vai aumentar muito as chances de obter um benefício mais rápido e de forma eficaz. Ele vai avaliar o momento certo de fazer o pedido de um benefício X ou Y, vai analisar essa documentação médica, isso é muito importante, inclusive o prontuário médico para poder ver a evolução daquela doença, isso é super importante. Vai poder orientar o paciente de como vai ser realizada aquela perícia, além de fazer os recursos necessários, ingressar na justiça. E quando procurar um advogado, eu diria que é logo no início do diagnóstico. Porque quanto antes você puder planejar essa situação, mais eficiente se tornará todo esse caminho a ser trilhado. Entendi. Ah, eu comentei no início, quando apresentei você, que você tem, a sua esposa chama Fabiana, Isso. que a Fabiana tem distonia. Qual tipo de distonia que a sua esposa tem? Ela tem a distonia focal da cãibra do escrivão. Nossa. E antes da tua esposa
ser diagnosticada com distonia, você já trabalhava na área previdenciária, né? Sim. Por quê? Olha, a gente resolveu comprar essa briga, né, das doenças raras por essa história pessoal e inspiradora, né, da minha esposa, como você falou, e toda essa caminhada de dificuldade, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, né, e também na informação. Né? E aí nós transformamos essa experiência pessoal nesse propósito do direito dos raros, né? Que cria uma lacuna e oferece essas informações jurídicas claras, acessíveis, né? Com uma estratégia previdenciária especializada para todos os portadores de doenças raras, em que o objetivo é levar a orientação, a esperança, a segurança para quem, como nós, porque eu digo que eu enfrento junto com ela essa batalha, né, e esses desafios do dia a dia. Diga-me, é, você já trabalha 25 anos na área penitenciária, não é isso? Isso, 25 anos. É, nós estávamos conversando por alto e o teu pai é advogado, você sempre teve este viés na área de doenças raras, na área de doenças, de tratar e atender pessoas, pacientes, voltados só para a área previdenciária. O seu pai tem Alzheimer, é isso? Meu pai, na verdade, ele já faleceu em 2012 e ele era portador de Alzheimer e comecei a trabalhar com ele, isso em 1999. Na verdade, 1995, que foi quando eu fui para a faculdade, e depois que ele descobriu o Alzheimer, aí eu tive que assumir o escritório até ele vir a falecer em 2012. E aí, quando ele faleceu, sua esposa já estava com distonia e você resolveu partir para a defesa, em nossa defesa, né? De nós Exatamente. O pacientes. escritório ele já lidou assim, com centenas de processos relacionados a doenças raras, que na verdade é muito específico, né? Eu digo que não é qualquer um que pode trabalhar com esse tipo de processo, porque realmente você precisa entender a doença e como ela se aplica a cada paciente, que a gente sabe, principalmente com a distonia, que cada paciente ele tem um sintoma diferente. Às vezes o diagnóstico é o mesmo, porém um tem sintoma diferente do outro. É como você falou antes, não é uma receita de bolo, né? Exatamente. E me fala um pouco mais dessa sua atuação nessa área, assim, vamos esquecer um pouquinho o doutor Fernando e vamos colocar agora o marido da Fabiana. Relata para nós como é você ser cuidador e advogado e conhecer os trâmites de tudo isso. E como você emocionalmente lida com isso? Porque não é só a tua esposa. Isso, quando eu falo só, não é de uma forma pejorativa, muito pelo contrário. É a sua esposa, mais uma pancada de pessoas que você vê sofrendo sem informação, sem conseguir um direito mínimo, um direito básico, que nos é assistido por direito. A gente não está pedindo favor, né? Como que você, marido da Fabiana, lida com tudo isso? Olha, Nilde, é bem complicado, né, essa pergunta, principalmente nos dias de hoje, em que a Fabiana ontem ela completou 1 ano da cirurgia do DBS, né, e infelizmente está tendo uma complicação, ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, retirar desses eletrodos, né? Então, assim, a gente acompanha, é um desafio diário, é uma briga, é uma luta interminável,
né? E a gente tem que estar ali forte, dando apoio, estar junto com ela, porque sabe que essa caminhada não é fácil, né? Mas ela encontrou, inclusive, no Instituto de Distonia Saúde, né, uma forma de acolhimento importante. Então, você não imagina o papel e a importância que você e o Instituto têm na vida nossa, né? Isso é muito importante você saber também. Mas é uma luta diária, uma batalha, né? Dificuldade em todos os sentidos. Agora o convênio ele está demorando para aprovar essa cirurgia. Então, assim, eles lidam de uma forma nada humanitária e o propósito do Direitos dos Raros é diferente, é realmente de acolhimento, de dar informação, de pegar na mão realmente e fazer dar certo aquele direito, porque a luta de vocês de históricos também é a nossa luta. Muito difícil. Eu agradeço pelo fato de você me citar o Instituto de Distonia Saúde no auxílio a algumas coisas. Agora nós estamos começando, passamos por uma fase de transição, estamos nos readequando a algumas coisas. Eu estou aqui como substituta da nossa apresentadora oficial, que é a Aline Freitas, ela está de férias, tirou uns de descanso, porque, como você bem pode ver, eu fiz procedimento semana passada. Fiz isotomia, fiz a aplicação de toxina botulínica, bloqueio neuromuscular, porque o paciente, quando ele tem distonia, e às vezes até mesmo o próprio familiar não consegue entender, tá? Eu já ouvi muito o seguinte comentário: mas o paciente X fez o implante de DBS, fez o tratamento, está passando com ótimos médicos. E eu sei que a gente está falando aqui de quem? Estamos falando da doutora Sara Casagrande, que é minha médica e médica da sua esposa também, não é isso? Da É doutora isso. Vanessa. Quando a gente tem esses profissionais, eu muitas vezes me sinto constrangida por ter um convênio que, por mais difícil, por mais dificultoso que eles tentem fazer a nossa vida, porque para fazer uma cirurgia, para fazer um procedimento que eu fazia antigamente, a cada 4 meses, demorou o quê? Demorou 2 meses e meio só para eles aprovarem. E eu tive que passar em um terceiro médico do convênio para que ele me reavaliasse para eu conseguir fazer um tratamento que eu já fazia. Eu fazia antigamente a cada 4 meses. E, assim, é desesperador, porque a pessoa, o próprio paciente, ele não entende que a distonia não tem cura. E que o fato de um paciente, se eu estiver errado, você como marido da Fabiana me corrige, não te traz alento 100%. Eu falo que eu sou uma pessoa sortuda porque eu fiz o DBS e tirou algo de mim que me importava, assim, que era excruciante, que é a dor. Né? Mas o que acontece? O próprio paciente, naquela ignorância do não saber direito, quando você fala que o paciente vai no INSS, eu achei isso assim, você alugou tipo uma casinha aqui na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, como se preparar para passar no perícia, quando na verdade o próprio paciente ele não se conhece, ele não sabe dizer, ele não sabe passar, ele não sabe dar uma aula para, às vezes, para o médico, para o perito. Então, tudo é muito mais complicado. Quando o próprio paciente não entende isso, olha para o seu semelhante e fala: você fez uma cirurgia, mas você não está bem. É óbvio que a gente não vai estar bem nunca, 100%. Quem tem distonia, tem distonia. E por mais que a gente faça um tratamento como a DBS, você como marido e como profissional da área da saúde, sabe, não é 100%. Ele é uma lenta.
você, como profissional, como marido, como um ser humano que, que tanta dignidade nos traz ao se propor a fazer um trabalho voltado em específico para uma doença que está na categoria de rara. Mas o que nós gostaríamos de realmente conseguir, e nós vamos batalhar para isso, eu conto muito com a sua ajuda, é que nós saímos da categoria de doença rara, né? Sim. E que a doença, enquanto rara, a informação não seja. Então, eu, de antemão, nós temos ainda bastante tempo, mas eu falo para caramba, de antemão eu quero te agradecer pela gentileza, pela humildade, e pela dignidade e pela forma como você nos trata, a nós pacientes, seja ele cristoniano, porque o teu perfil no Instagram, o Direito dos Raros, você não fala só sobre distonia, você fala sobre outras doenças raras. E eu quero que você deixe uma mensagem para nós, pacientes distônicos ou não distônicos, já que estamos amanhã celebrando, porque é um momento, sim, de celebração. Às vezes as pessoas falam assim, mas você vive doente, você vive com dor, você isso, você aquilo. E aí tem o mês da conscientização da distonia, tem o mês da doença rara, no Brasil e no mundo, mas não tem nada para comemorar. Fala, Na verdade, é assim, é importante que vocês distônicos precisam saber que vocês não estão sozinhos nessa jornada, né? As dificuldades, elas são reais, né? Apesar de muitas vezes invisíveis ao olho do outro, né? Os direitos, eles também são reais e eles precisam ser respeitados, né? E você conhecer e garantir esses direitos é fundamental para que vocês, portadores de distonia, possam focar no que é mais importante, que é na qualidade de vida e na saúde de vocês. E eu acho que a coisa mais importante, se desse para deixar uma dica, é nunca subestime um planejamento previdenciário, né? Porque ele é um caminho seguro para trazer um benefício mais vantajoso possível. Isso com menor investimento e com maior retorno. E para quem não começou, não espera mais, busque esse apoio especializado, lute pelo que é seu por direito. Isso é super importante. E, Nilde, eu gostaria de deixar um presente para todo mundo que está acompanhando a live. A gente preparou um material, um e-book sobre os direitos previdenciários do distônico, com o apoio do Instituto da Distonia Saúde, né? E quem entrar lá no nosso perfil, no @Direito dos Raros, e pegar o vai na primeiro, bio, o @Direito dos Raros, e no primeiro post escrever distonia, vai receber por direct um presentinho nosso para vocês distônicos, para que tenham esse conhecimento e essa arma tão importante que é a informação. a informação salva vidas. E, mais uma vez, a questão não é ser rara, não pode ser, tá? É a informação. Porque a informação, ela realmente salva vidas. E nós, agora, é, tendo passado por todas essas transições que o Instituto tem passado, e buscando andar e trabalhar como gente grande, apesar de ser pequenininho, porque nós sabemos, você e eu sabemos que uma ONG, uma entidade não governamental, um grupo do WhatsApp, um perfil do Face, do Insta, nós nunca temos vindo. Então, nós temos sempre que contar com a boa vontade de profissionais como você, que agora se juntou ao Instituto de Tunia Saúde, e essa nossa parceria, ela com certeza vai render grandes frutos, já vai render este lindo
presente, porque é algo que eu tive acesso e que tem bastante informação. Mas o mais importante, não tem só a informação. Te explica didaticamente onde ir, o que fazer, o que não fazer. E eu quero pedir que você nos oriente sempre. Quero te convidar agora para que você faça parte de um quadro semanal onde você irá responder todas as perguntas que os nossos leitores, porventura, venham ter. Olha, Nilde, eu me sinto lisonjeado. Para mim é uma honra poder colaborar com o Instituto Distonia Saúde. Como eu te disse, tem toda uma ligação importante desde a situação da minha esposa, que obteve o acolhimento necessário através do Instituto, conhecendo médicas, profissionais, enfim, tendo mais informações sobre a doença. E para mim, eu me sinto muito lisonjeado e pode contar comigo que estaremos juntos nessa Brasil, batalha para o que der e vier. Brasil, agora, vamos bater panela lá. Esse compromisso que você, tão gentilmente e de forma tão generosa, veio até nós, eu acho que nós nos encontramos, né? Na hora certa. Exatamente, Eu Nilde. acredito muito, eu creio muito na lei do universo, na lei do retorno para tudo na vida. Então, o Instituto de História e Saúde, ele busca sempre trazer profissionais do teu naipe que conheçam, que sejam sérios, que tragam informações de fontes fidedignas. E nós conseguimos o tão sonhado apoio que a gente tanto buscou, porque você não é só um advogado especialista na área previdenciária de doenças raras. Você também é cuidador, é marido de uma linda mulher que tem disponível. Então, a tua sensibilidade para nos tratar, para nos esclarecer, para nos tirar dúvidas, foi assim, algo tão bom. E eu quero aproveitar mais uma vez para rasgar sedas a você e dizer da sua generosidade e dizer do seu comprometimento conosco e agradecer. E informar o público que você estará e o Instituto de História da Saúde pode fazer muito bom uso dessa sua generosidade, desse seu conhecimento. E queria te deixar fazer vou te encurralar rapidinho aqui, né? Tá ao vivo, tal, não vai ter como você dizer muito não, então vamos fazer o seguinte, que tal marcarmos e fazermos uma live para falar sobre o direito de portador de distonia para quando eles fazem, tipo, por exemplo, concurso público. Já está aceito, Nilde, com certeza. E existem vários casos na jurisprudência, né, que são as decisões Temos tempo. judiciais favoráveis aos distônicos, reconhecendo a deficiência através desses processos seletivos de concurso público. Então, acho que é um bom tema para a gente tratar numa próxima live. E eu agradeço imensamente o convite e me sinto muito honrado de fazer parte desse instituto tão importante para todos os portadores de distonia, como o Instituto Distonia Saúde, na figura do seu presidente, uma pessoa incrível e uma pessoa que representa muito bem esse instituto. O que nós mais buscamos aqui no Instituto é dignidade. Dignidade sempre. Porque eu gosto de falar que o Instituto de História e Saúde ele foi feito de paciente para paciente. Mas
o grande lance também do Instituto de Distonia Saúde é que as pessoas que nos cercam, nossos apoiadores, são seres humanos, humanos. Dito isso, inclua-se neste rol, porque é desesperador você buscar por uma informação e você não tem. Você buscar uma orientação e você não tem. A época da pandemia foi algo terrível para os distônicos, não só para os distônicos, mas para os pacientes com doenças raras, que não têm a sorte de ter um convênio, de não ter uma pessoa, um cuidador, que saiba assessorar esse paciente. Por exemplo, sua esposa é uma pessoa muito feliz, muito sortuda, porque além de ter um ser humano que a entende, também sabe os meandros de como tentar fazer com que ela não sofra tanto, para que ela tenha os direitos dela. E ainda assim não é fácil, né? Porque às vezes Exatamente, a gente Nilde. se vê de mãos atadas, né? Sim, eu Os fico problemas imaginando, agora Nilde, estão aquela pessoa que não tem um convênio médico, né, que tem que depender do SUS, que, querendo ou não, é uma bela instituição, tem os seus fatores positivos, mas imagina, né, a dificuldade para se obter um diagnóstico no SUS, se é difícil no particular, né, imagina no SUS. E também esse tratamento, essa diversidade de tratamento, né, como o DBS, como a não é só situação do Botox. toxina, não é só o DBS, não é só a fisioterapia, porque quando se fala de fisioterapia, eu agora fiz uma cirurgia há pouco tempo no pé, e eu sou uma paciente com distonia, que tem distonia. E, coincidência, não existe o problema no meu pé, foi do lado que eu tenho distonia. Meu problema no cérebro é do lado direito, mas afeta naturalmente o lado esquerdo. E eu tive problema no meu pé esquerdo. E como foi difícil. É excruciante você ter que, de médico em médico, dar uma verdadeira aula para ele do que é a distonia. Olha, eu não posso tomar esse medicamento porque eu fiz um bloqueio neuromuscular tem uma semana. Este medicamento aqui, ele reduz a eficácia da toxina no meu corpo. Logo, eu vou tensionar mais, eu vou sentir mais dores. Então, eu, hoje em dia, não sinto dor da distonia, né? Mas fiquei mais sensível à dor por causa do DBS. Eu não sei se com a sua esposa acontece isso. Então, assim, se você me der um beliscão, eu vou sentir, eu vou dizer, ai, você vai dizer, nossa, fulano não está sendo escandalosa, não é. Porque o DBS, ele tira a maioria dos sintomas que a gente tem de distonia, porém, a gente acaba desenvolvendo outros tipos de patologia, outro tipo de doença com a distonia. E fica difícil. Fica muito difícil de você lidar e de você passar isso para as pessoas de forma íntegra, de forma honesta, é, sempre nos baseando em pesquisas, em dados científicos. Eu adoro os teus conteúdos porque vocês me usam, você vai lá, você explica direitinho. E tem na área da neurologia pesquisa, o estudo, para que quando um paciente que está nos vendo agora vá procurar o direito dele, procure alguém que tenha um pouco do know-how que você tem. Porque muitos médicos que cuidam da área da saúde, convênio, previdencial e etc., muitas das vezes, a maioria das vezes, eles não têm essa sensibilidade. Eu tenho distonia, estou para 13 anos. Na época eu trabalhava, não trabalho mais, já tenho uns 8, 9 anos. Não contribuo com o INSS, não consegui minha aposentadoria. Eu vou tentar com você agora, fazer com que eu consiga me aposentar. Você está. Será Eu um te peguei. prazer, com certeza, Nilde. Eu acho que tudo isso é muito complicado, né? Porque, querendo ou não, tem um grande preconceito, né, que vocês enfrentam nesse dia a dia.
de ter que provar todo dia que realmente tem uma distonia e que isso traz sim uma repercussão, né, uma limitação no dia a dia de vocês. E muitas pessoas olham e falam, pô, mas nem parece que tem, né? É, São umas frases assim que devem machucar vocês assim absurdamente. é, eu acho que, assim, para nós finalizarmos, ah, nós sentimos muito preconceito da sociedade. Mas eu acho assim, que você agora, estando na nossa equipe, ali junto conosco, você vai conseguir fazer com que nós consigamos entender os meandros para conseguir um benefício. Mas também vamos conseguir ter um suporte, porque nós vamos usar e abusar de você, do seu conhecimento, para que ninguém fique sem uma resposta. Porque o que a gente mais fala, eu recebi agora há pouco um WhatsApp e a pessoa falou assim, olha, eu estou tentando me ingressar para fazer um concurso público, mas eles não aceitaram. O que eu faço? A minha pergunta já foi, olha, assista a nossa live de hoje, que será com o doutor Fernando, e teremos, nós teremos esse acesso direto, essa troca de informação sempre com o doutor Fernando. Por quê? Porque ele estará disponível em termos, uma vez por semana, para responder todas as perguntas que você, paciente, tem, nos encaminhe através do nosso WhatsApp ou vá diretamente no @Direito dos Raros, que é o perfil do Dr. Fernando, e deixa lá sua pergunta e se identifique. Diga que você tem distonia, você não tem tremor essencial, você não tem tremedeira, você não tem, assim, dê nome à sua doença. Quando você dá nome à sua doença, quando você se refere a algo que você sabe que você tem, fica muito mais fácil. Não só para o médico entender, como para o advogado, como para um familiar que não conhece a doença. Então, eu lembro bem quando eu tive o meu diagnóstico, sabe, Fernando? E foram 4 anos e meio nesse inteirinho. Foi algo terrível para a gente, porque a gente se sente um ET, a gente acha que é o único no mundo que tem a doença. Quando o médico me deu o diagnóstico, eu falei, ai, que alívio, não sou um ET, não sou só eu que tenho. E aí fui ver que nós somos 65 mil brasileiros, Fernando. Eu acho que mais. Mas, segundo o Ministério da Saúde, que não nos dá o direito de uma aposentadoria, ou não nos dá o direito de fazer um requerimento para ter um benefício, eles sabem que nós existimos. Porque como que eles sabem que nós somos mais de 65 mil? Então, a dificuldade está onde? É complicado tudo isso, né, Nilde? Acho que está muito nesse reconhecimento, né? Está na hora de reconhecer a distonia realmente como uma deficiência, né? E a gente juntos vai brigar por esse reconhecimento. Com Você pode ter certeza. certeza que estaremos juntos aí nessa batalha. Olha, o papo foi muito bom. Quando o papo é bom, passa rápido demais, porque você é extremamente didático. E não me deixou falar muito, porque você conseguiu colocar as coisas bem pontuadas. Eu já sei que eu te pedi isso, mas para finalizar, dá aquele toque do Fernando, marido da Fabiana. Diga aí, mais uma vez, para nós, deixa uma mensagem assim, abre seu coraçãozinho, fala aí. Olha, Nilde, é importantíssimo, né, que o portador da distonia ele realmente vá atrás da informação, de conhecimento, busque os seus direitos, faça ser reconhecido essas limitações que são impostas a ele no dia a dia. E é o que a gente sempre fala no final dos nossos vídeos, que é muito importante. Conheça os seus direitos e transforme a sua vida. Essa é a mensagem final para vocês históricos
E contem com o @Direito dos Raros. Estamos aqui para dar todo o suporte necessário. Com informação, a gente vai vencer essa batalha juntos. E não esqueçam, assim que acabar a live, é só entrar no primeiro conteúdo que você colocou, no @Direito dos Raros, colocar distonia, para que eles recebam aquele presente lindo, belo, maravilhoso, pelo direct. É isso? Exatamente. Em breve estará na bio também do Instituto e também na nossa bio vai estar lá também disponível. A gente vai divulgar no nosso site, nas nossas redes oficiais. Porque... Exatamente. E vem mais novidade por aí, né, Nilde? Mas a gente não pode ainda falar nada. A gente vai ter que sentar e conversar bastante e alinhar as coisas. Então, fica aqui, meu muito obrigada. Espero que, como substituta da nossa apresentadora, Aline Freitas, vocês irão me ver mais uma ou duas vezes aqui, mesmo com tique, mesmo com um pouco de tensão, porque conversar com um profissional que nos faz ver as coisas e os nossos direitos de uma forma tão clara é chocante. A palavra é essa. É emocionante para mim, como paciente, para mim, como presidente e idealizadora do Instituto de História da Saúde, mas encontrar alguém que realmente nos entende, e tem essa humanidade e esse respeito e esse olhar que você tem para nos tratar, é ímpar. Então, muito obrigada. Nos veremos aqui mais algumas vezes, eu e você e eu. E até lá. A gente combina para fazer a próxima live. Por você, pelo seu instituto, por tudo Nossa, que vocês fazem nesse dia a dia dos portadores de históricos e por trazer tanto amor para todos, inclusive para minha esposa. Eu te agradeço de coração. E essa luta também é do Direito dos Raros. Pode contar conosco. hashtag @Direito dos Raros. Foi um prazer falar com você. Prazer é E, todo mais uma nosso. vez, muito obrigada. Foi uma honra. A honra é toda nossa, pode ter certeza disso e muita gratidão mesmo. A palavra é essa. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.